Vamos começar aqui, né? O pessoal vai falar um pouquinho do acampamento, né? Hoje completando 26 anos do assentamento, né? Nós estamos aqui com vários pioneiros, né? Estamos aqui com o seu Expedito, também com o Valdivino, também o Chiquinho, também o Edson de Birona, também o Daniel da Coagran e também com a esposa do Carlitão, qual é o nome dela mesmo? A Inês, né? E a Aurora. E também a Aurora, né? Esposa do seu Maximino Talasca. Tem uma pergunta para fazer aqui para vocês. Por que foram para o Paraguai, né? E como viviam lá? Quem vai responder essa pergunta? Valdivino, muito boa tarde. Boa tarde, Zé Reinaldo. Boa tarde, ouvintes da Nova FM. O motivo pelo qual a minha família levou até o Paraguai, o primeiro motivo foi a qualidade das terras do Paraguai. Segundo, o problema dos minifúndios no oeste do Paraná. Por exemplo, houve o problema da Itaipu, na época, a invasão das águas, e a região que eu morava ali no oeste do Paraná, nós tínhamos uma pequena propriedade, aí entrou aquela evolução da mecanização agrícola, aonde entrou os grandes produtores de soja, é onde que ia comprando as pequenas propriedades, até mesmo com perseguição, dizendo que tinha documentos daquelas áreas de terra do Oeste do Paraná desde a época do Império de Dom Pedro I, e esse foi um dos motivos pelo qual nós fomos para o Paraguai. Vamos falar agora aqui com quem? E a vida, como que era lá, Valdivino? E a vida, como que era? Deixa eu ver se a gente aqui. Como foi a vida no acampamento, né, amigo de Birona? Boa tarde. Boa tarde. Foi uma vida de bastante luta, uma vida de bastante animação, né, a qual nós estamos aqui. Eu mesmo fui motivado por uma pessoa no dia 1º de maio de 1985, né? Todos conhecem, pela nossa companheira de luta, jovem, Dorcelino Folador, e a irmã dela, que convidou a gente para fazer parte dessa luta, né? Então a gente achou que tudo seria mais viável, todo mundo sair do Paraguai e vir aqui para o Brasil, né? A nossa casa, aqui é a nossa mãe terra. Então por isso, desse motivo que nos motivou. Toda aquela região da fronteira, uma região diferente lá de Caturetê, de Ponte Quiral, então são coisas que nos motivou, foi a vinda, vir aqui, a nossa pátria, aqui no nosso Brasil. Por isso eu deixo aqui meus agradecimentos à Rádio Nova FM e a todos os pioneiros, principalmente o pessoal do Matão, que a gente está fazendo hoje a contagem, tem 55 pioneiros. Isso é muito gratificante, e outras linhas também. Então eu desejo para vocês muitos anos de vida, que no próximo ano podemos estarmos aqui juntos para nós novamente poder reverenciar esse nosso dia. Muito obrigado. Quero agradecer aqui também a presença aqui do secretário de Agricultura, né, o Daniel Alves, que está representando o prefeito Marcílio. Tem aqui uma pergunta aqui pro Daniel também, vai falar? Daniel? Muito boa tarde, Daniel. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Nova FM. É um prazer imenso a gente estar relembrando hoje esse dia tão bonito, que é o 14 de junho. É o início da luta dos Brasguai, em 1985. E hoje, 14 de junho de 2011, 26 anos. Tanto tempo que se passou e parece que a gente está vendo assim, parece que hoje está acontecendo isso. Então é um momento assim, de muita alegria. E a nossa vida foi uma luta, uma vida assim, bastante sofrida, ao mesmo tempo muito divertida. Foi com muito sofrimento, com muita luta, chegamos até aqui. Então a gente só tem que agradecer a todos por esse momento tão maravilhoso. E no mais, agradecer mesmo de coração e muito obrigado. Muito bem, agora já são 4h51, 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 vamos falar aqui com o Expedito, né? Seu Expedito. Seu Expedito, o senhor como líder na época, fala um pouquinho para nós como era a organização, seu Expedito. Pessoal, boa tarde a todos que estão aqui, os ouvintes da nossa querida rádio comunitária Nova FM. Quer dizer, hoje parece que a gente tem aquela vontade de falar, mas começa a lembrar das coisas. Aconteceram muitas coisas boas, coisas tristes, mas a gente lembra com saudade. Mas eu quero dizer para você, como que mais ou menos era a organização do acampamento. Vocês calculam um acampamento com 900 famílias, e é uma coisa que era incrível de acreditar. Dentro de
30 dias já juntar todo aquele povo, um acreditar um no outro, aquilo para mim eu não esqueço nunca. E a organização era da seguinte, e ali era difícil de organizar, porque era 11 grupos, cada grupo tinha 2 líderes, tinha que organizar no de todo, organização na área da saúde, porque na área da educação, na área da higiene, que tinha equipe de tudo, equipe de segurança. Então, para nós, que era da liderança, que tarefa difícil, mas graças a Deus, parece que quando a gente faz as coisas com vontade, a gente não vê o tempo passar. Tinha dias que nós ficava, era todo dia reunião, liderança, salas fechadas, um grupo saía, o outro ficava. A gente ficava o dia inteiro, quase ia comer alguma coisa, era 3 horas da tarde. Saía de lá até zonzo com dor de cabeça, mas aquela vontade de vencer e sempre acreditar. E uma das coisas que eu estou aqui, eu lembro que alguém vai dizer, a organização. Na área da saúde nós vimos tanta dificuldade porque chegou um povo desnutrido, um povo sofrido, um povo esparramado, um povo com a saúde desgramada mesmo, lá embaixo. Então a gente viu muita coisa acontecer ali, de cortar o coração, mas graças a Deus fomos superando, dentro, como disseram aqui, dentro, tudo organizado da melhor maneira. Graças a Deus, olha, de Mundo Novo aqui, nós ficamos 1 ano e meio em acampamento, foi 6 meses lá em Mundo Novo, 1 ano aqui, nós já estava na área aqui, e graças a Deus, uma das coisas que eu vi, que um povo unido, olha, não deu briga, ninguém matou ninguém dentro do acampamento, o povo vindo de cada área, cada um vindo de um lugar do Brasil. Estava todo no Paraguai, mas povo de todas as naturezas, toda a região tinha gente que morava no Paraguai, todo mundo é testemunha disso. Tinha o nordestino, tinha o gaúcho, tinha até japonês. Eu cito aqui com muita saudade, o meu companheiro de grupo, José Yamashita, até as crianças daquela época, que conheceu ele, quando fala o nome dele. Sente emocionado. Sente emocionado. Então, no decorrer da história, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, eu posso lembrar. Tá ok? Tudo bem, o Expedito que era líder do Grupo Figueira. Pois eu vou contar como eu cheguei líder de grupo. Eu cheguei como um participante do nosso acampamento. Essa é uma história bonita para vocês todos tirar exemplo. Olha, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente pega para fazer, vamos fazer bem feitinho. Eu penso comigo, se nós estivermos embarcados num caminhão, nós estamos pegando uma estrada, chegou no atoleiro, aquele caminhão atola, o que nós temos que fazer? Descer todo mundo, empurrar e pôr ele em terra firme e começar a viagem de novo. Não ficar em cima esperando. E foi o que aconteceu comigo. Eu entrei, o meu companheiro na época era Yamashita e o Eurico Fernandes, que não chegou a vir para cá. Ele arrumou uma encrenca com um cidadão lá e aí ele era de... E ele como era uma pessoa que não tinha leitura, mas era líder, tinha vontade de ser e estava ali líder na frente. E levava eu para as reuniões e eu sempre acompanhando ele. Aí ele arrumou aquela confusão lá com o caboclo lá, aí o pessoal da família dele não quis mais, falou, vamos sair daí que isso aí não vai dar certo. Foi uma das encrencas que saiu lá. Aí eu assumi a vaga de líder. E graças a Deus fiz com muito carinho. O nosso grupo da Figueira tinha umas 70 famílias. Hoje ainda tem bastante gente aqui do grupo da Figueira que pode dizer, eu era respeitado por eles me tratavam bem e eu tratava bem todo mundo. Então, para mim, é isso que eu falo. Aí a gente faz as coisas com... Tem muita história para contar, né, Zé? Verdade. Falou. Senhor Expedito, quantos daquele pessoal que chegou em 86, né, que ganharam seus lotes aqui, hoje qual a porcentagem que ainda se encontra em Novo Horizonte, Senhor Expedito? Olha, é difícil de eu responder, mas eu calculo se tiver uns 15%. 15%. Tem mais. Ó, nós na linha da Figueira ali, nós temos sorte, que nós ainda temos 9 brasiguai num pedacinho pequeno ali. Quando eu falo brasiguai, eu não menosprezo aqueles que veio ocupar o lugar daquele brasiguai que foi embora. Eu abraço com carinho essas pessoas que veio para cá, porque tinha um brasiguai que queria ir. E tinha aquela família que queria vir para cá. Veio para cá e veio junto com nós, deu certo e está aí. Graças a Deus o Novo Horizonte é o Novo Horizonte que é hoje, graças a essas pessoas. Porque aquele que estava contrariado aqui foi e veio outro com vontade de vencer. Então eu elogio muito esse povo que veio de fora. Tá certo, eu sou Expedito. Agora são 4 horas para 5 horas. Ô Valdivino, você lembra dessa música lá em Mundo Novo? Quando aconteciam as reuniões? Realmente, saía muito. Muito Gonzaga. Tudo bem, vamos continuando por aqui, 5 horas em ponto. Vamos falar aqui agora com o Chiquinho. Chiquinho, como sempre você faz parte da história, o Chiquinho?
dessa história, dos Brasiguais? Boa tarde, Zé Reinaldo, boa tarde a todos que estão aqui e também aos ouvintes da Nova FM que está nos ouvindo neste momento. Zé Reinaldo, para mim é uma honra responder essa pergunta que você me fez. Me emociono bastante, igual o seu Expedito também se emocionou no momento que ele estava falando. Então eu entro nessa história, Zé Reinaldo, porque a primeira ocupação de terra organizada no Mato Grosso do Sul, ela aconteceu em 1985, dia 28 de abril de 1985. Aconteceu pela CPT, Comissão Pastoral da Terra, organizada no sul, né, de Mato Grosso do Sul. Perdão, foi em 84 que aconteceu, 84. Então, estava junto a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. O bispo Dom Teodardo ajudou muito, né, com a Igreja Católica. Também tinha como político o deputado federal na época, Sérgio Cruz, que muito nos ajudou também nesta ocupação de terra. Tinha as irmãs religiosas também, como a irmã Olga e outras irmãs também. Estava junto com a CPT organizando. Padre Adriano também fez muita parte desta ocupação de terra, que foi no dia 28 de abril de 1984. Então, Zé Reinaldo, para a gente é uma honra muito grande estar falando sobre isso. Então, essa ocupação de terra, ela aconteceu organizada pela CPT, como que a gente já disse, né? Por grupos. Aconteceu, a gente veio em 22 caminhões de gente, tinha homens, tinha mulheres, e a gente entrou aqui. Na entrada, que a gente entrou no Rio Guiraí, ali, né, pelo Rio Guiraí, pela Fazenda Santo Ângelo, ali a gente foi impedido pela polícia, não quis deixar a gente entrar. A gente entrou assim com muita força, com muita garra, e ocupamos a terra pro lado de cá, que na época chamava-se Santa Idalina. Então nós entramos aqui, ficamos por 15 dias e fomos despejados, né? 1.150 famílias que estavam aqui acampadas, que nós ocupamos. Então essa foi a primeira ocupação de terra organizada em Mato Grosso do Sul pela CPT. Então esse povo foi despejado, Zé Reinaldo. A gente sofreu muito, muito frio, passamos fome nesse dia. Fomos para a Igreja Católica de Iviema, nos acolheu. E dali a gente foi, Zé Reinaldo, para uma área de terra lá na Vila São Pedro, onde o bispo Dom Teodardo deu para nós ficar baseado há 6 meses. Ficamos ali e dali a gente foi para a Gleba Padroeira do Brasil, uma fazenda que tinha lá no município de Niuaque, que hoje ela existe ainda, essa fazenda. Então aquele povo, Zé Reinaldo, não conseguiu ficar aqui na primeira ocupação de terra. Então nós abrimos o espaço que nós abrimos, fizemos a primeira ocupação. Então depois as irmãs religiosas e o bispo, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, como sabia que essa terra aqui ela era improdutiva, que o fazendeiro não estava ocupando ela, começou-se a organização daí lá no Paraguai, que hoje está os Brasiguais que se fala, né? Então eu quero dizer que como a gente descobriu essa área, essa fazenda. Então na época o Egon, ele trabalhava no INCRA. O Egon, que foi o vice-governador do Zeca no segundo mandato dele. Então ele disse para a CPT, vocês podem entrar lá na fazenda Santa Idalina, que eu dou toda a certeza para vocês que essa fazenda, cedo ou mais tarde, ela sai. Então tenho assim um braço muito forte do Egon, que foi o vice-governador do Zeca do PT, que pediu para que a CPT ocupasse essa terra. Então foi desta forma, Zé Reinaldo, que aconteceu a primeira ocupação organizada em Mato Grosso do Sul, que foi aqui na Gleba Santa Idalina, que, como eu já disse, repito, no dia 28 de abril de 1984. Tá certo, então vamos falar agora com a Inês, né? Inês, esposa do Carlitão. Ô Inês, muito boa tarde. Eu queria que você falasse das dificuldades enfrentadas no acampamento, Inês. Muito boa tarde. Boa tarde, Zé Reinaldo, e a todos que estão aqui. E quero dar uma boa tarde e parabenizar todos os ouvintes por estar nessa gleba, né? Que graças a Deus, com muito sofrimento, a gente na época conseguiu conquistar. Apesar de muitas vidas, né, que na época foi lesada para a gente chegar até aqui. Que eu lembro bem, eu não cheguei no acampamento em junho, né, que a turma chegaram. Eu cheguei já em agosto. Já estava bem adiantado o acampamento na época. Mas, inclusive, no dia que eu cheguei com a minha mudança, já estava saindo caixão de crianças que morriam na época.
aquelas crianças desnutridas, né? Que chegou muita criança desnutrida na época, muitas gestantes, que na época era muita mulher grávida. Então o que acontecia? Teve dia de eu ver sair 3 caixões de criança do acampamento, entendeu? 3 caixões de criança, fora uma família que eu não vou citar o nome, que às vezes até a pessoa nem possa gostar, né? Mas perdeu 3 filhos no acampamento por dificuldades mesmo, né? Tanto na parte da alimentação, como já era desnutrido, como o Brasiguá era tratado muito mal dentro de Mundo Novo e mal recebido em tudo quanto era parte que chegava. Era bem mal visto ali dentro de Mundo Novo. Então, gestante que ia para o hospital, faleceram muitas gestantes, né? Que na época era de cortar o coração de dó, de ver aqueles pais de família, com aquele monte de criança pequeno e a mãe dentro de um caixão, entendeu? E o nenenzinho recém-nascido ficando. Cheguei a presenciar caso de mãe que falava, não vou ganhar neném no hospital, porque é muito maltratado lá dentro e está morrendo criança. Vou ganhar aqui dentro do barraco. Nunca esqueço dessa cena. A mulher lá tendo neném e bêbado entrando de barraco adentro e precisando das próprias mulheres encarar aqueles homens, entendeu? Agir com força própria para tirar aqueles bêbados de acampamento que chegava e a mulher ganhando neném dentro do barraco e eles não respeitavam. E isso eu presenciei, né? Então, foi muito sofrimento para a gente conquistar esse pedaço de terra que a gente conseguiu dentro do Novo Horizonte. Então, às vezes, eu lembro daquela época com muita saudade e, às vezes, com muita tristeza. E agradeço a Deus a gente estar aqui hoje, né? Deu tudo certo, tudo bem, mas foi muito sofrimento, gente. Quero agradecer e dizer muito obrigada a todos. Pois é, tá aí a esposa, né? Você já ouviu as palavras aqui, né? Da esposa do Caritão, Inês, que acompanhou, que viu de perto a dificuldade e sofrimento daquele povo. Nós estamos aqui também com a esposa do Maximino Talasca, a Aurora. Queria que você falasse também, a Aurora, né? Da vida da mulher lá no Paraguai. E nosso tempo foi muito, né, difícil para todos nós, né? Aqui era só, a doutora nossa era a irmã, né? Aí quando vinha um doutor, né, para ficar aqui com nós, tudo bem, né? Daí tava melhor, né? Mas a irmã, coitada, ela sofreu muito aqui, né? E nosso tempo, que nem diz outro, a estrada era difícil também, né? E que nem diz outro, ia para Nova Andradina, né? As mulheres, né? E estrada tudo de chão. Muitas mulheres no neném dentro do carro. Muitas mulheres ganhou neném dentro do carro, né? Atolava o carro, era dificuldade mesmo, não tinha como, né? Aí, então, eu agradeço a todos, né? Pois é, ouvimos aqui as palavras aqui da Aurora, né? Vamos falar aqui com os pais também agora, né? Quais as dificuldades também enfrentadas pelos pais, né? Lá no acampamento. Quem poderia responder? Valdivino. Eu gostaria aqui de ressaltar as crianças que morreram lá no acampamento de Mundo Novo, que foram um total de 16 crianças. E quando, de uma reunião com o governador Wilson Barbosa Martins, eu peguei todos os xerox dos testados de óbitos e fui para a audiência, juntamente com meu colega Sergipe, que hoje está em Curitiba, o seu Zé Mineiro, que hoje, infelizmente, faleceu em Minas Gerais, e o Baltazar, o pai do Adeildo. Temos foto, tudo gravado ainda com a audiência com o governador. Aí eu coloquei o excelentíssimo senhor governador, que parece que ele ouviu a nossa súplica, que aquilo ali foi mais que uma súplica, porque das 16 crianças que morreram no acampamento de Mundo Novo, todos os testados óbitos pelos médicos de Mundo Novo diziam que era pelo forte calor da lona, que fazia calor até de 50 graus debaixo daqueles barracos. Então foi muito difícil. A etapa de Mundo Novo foi difícil. A etapa aqui de Novo Horizonte do Sul, na questão da saúde, a nossa colega Inês também colocou. Aqui em Mundo Novo, a nossa heroína, a irmã Adair, que hoje está lá no Mato Grosso, ela aqui na época, vinha um tal de Dr. Tales, que infelizmente morreu num acidente de carro. Teve dia dele fazer 250 consultas. Porque o médico, conforme a nossa colega Inês colocou, era difícil. Era uma vez por semana vinha um médico aqui no Novo Horizonte. Hoje a gente vê a mudança que tem, a realidade hoje, às vezes a gente reclama até, mas eu não quero dizer que está boa, mas comparando com aquela época, a mudança foi radical, gente. Então eu queria aqui falar para meus companheiros
que estão aqui presentes, os companheiros que estão ouvindo a nossa nova FM, que hoje não é só um motivo da gente lembrar aqueles momentos tristes, como aquelas crianças ficaram no novo, mas é da transformação desse assentamento, que hoje virou município, é o único do Brasil. E outra coisa que eu quero falar, Novo Horizonte foi a raiz para todos os assentamentos aqui do Mato Grosso do Sul, que a gente vê companheiro que saiu de Novo Horizonte do Sul, que está por todo esse Mato Grosso do Sul, até mesmo foi parar lá na Amazonas. Então, a raiz, essa luta não foi fácil, mas nós pudemos contar hoje como um dia de vitória. Isso que eu queria dizer para meus companheiros, está aqui o Expedito, que foi colega, liderança e tantos outros mais, que outros tantos mais estão aqui aqui no cemitério enterrado. E a gente tem motivos sim de tristeza, mas nós temos muito mais motivos para vangloriar e para gritar vitória. Pois é, daqui a pouquinho vamos tocar uma música, daqui a pouquinho a gente volta, né? Pra você que está na sua casa nos ouvindo neste momento, você que mora em Novo Horizonte, os jovens, os adolescentes, as crianças, os jovens, né? Não sabem um pouquinho, né? As pessoas, muita gente que chegou aqui há pouco tempo não conhece a história de Novo Horizonte. Então estamos contando aqui, os pessoal estão contando aqui, as pessoas estão aqui, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? 5h11.